Eu estava radiante quando meu namorado me disse que eu estava convidada para ser sua acompanhante no casamento de um de seus melhores amigos. Finalmente, eu teria a chance de conhecer os amigos dele, aqueles de quem ele sempre falava com tanto carinho e nostalgia. A ideia de participar de um evento tão especial ao lado dele me enchia de alegria e expectativa. Eu já imaginava as conversas, as risadas e as histórias que ouviria, e estava ansiosa para me enturmar com as pessoas que eram tão importantes para ele. No entanto, desde o início, algo parecia fora do lugar. Cada vez que eu mencionava o casamento ou perguntava sobre os detalhes, ele respondia de forma evasiva ou mudava de assunto rapidamente. Era como se ele estivesse desconfortável com o tema, e isso começou a me deixar inquieta. Será que eu estava exagerando? Talvez fosse apenas o estresse dos preparativos, pensei. Mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava, e comecei a questionar se eu realmente estava convidada. Minha inquietação só aumentou quando, a cada tentativa de confirmar minha presença, ele se mostrava relutante. Pedi várias vezes para ele verificar com os noivos se meu nome estava na lista de convidados, mas ele sempre arranjava uma desculpa para adiar a confirmação. A dúvida começou a corroer minha empolgação inicial, transformando-a em uma mistura de ansiedade e frustração. Eu queria acreditar que tudo estava bem, mas a falta de clareza e as reações dele me deixavam cada vez mais desconfiada. A uma semana do casamento, minha ansiedade atingiu o ápice. Eu não conseguia mais suportar a incerteza e insisti para que meu namorado confirmasse minha presença com os noivos. Para minha surpresa e consternação, ele finalmente admitiu que não tinha certeza se eu estava realmente convidada. Meu coração afundou. Como ele pôde me deixar acreditar que eu era parte desse evento tão importante, apenas para me deixar na dúvida até o último momento? A sensação de traição e decepção era esmagadora. Foi então que a verdade veio à tona, eu realmente não estava convidada. Meu namorado, com um ar de culpa, explicou que os noivos haviam planejado um casamento com orçamento apertado e que minha presença não estava prevista inicialmente. Eu me senti humilhada e desvalorizada. Como ele pôde me deixar nessa situação embaraçosa? No entanto, antes que eu pudesse processar completamente essa revelação, ele mencionou que os noivos haviam encontrado um lugar para mim, substituindo alguém que não poderia mais comparecer. A notícia, embora um alívio temporário, não apagava a dor da descoberta. Apesar de tudo, eu tentei entender a situação. Sei como casamentos podem ser complicados e como os orçamentos podem ser apertados. Mas a maneira como tudo foi conduzido me deixou profundamente desconfortável. Eu estava sendo incluída de última hora, não por ser desejada, mas por conveniência. A sensação de ser um tapa-buraco era difícil de engolir, mas decidi não recusar o convite, principalmente porque os noivos realmente se esforçaram para me acomodar. Mesmo assim, a mágoa e o desconforto eram palpáveis, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo estava muito errado. Com a proximidade do casamento, os ajustes de última hora começaram a me deixar ainda mais ansiosa. A ideia de ser incluída de última hora me fazia sentir como uma intrusa, mas eu estava determinada a fazer o melhor para que tudo corresse bem. No entanto, o desconforto persistia. Eu me sentia como um peso extra, alguém que estava ali apenas porque outra pessoa não pôde comparecer. A cada passo, a sensação de inadequação crescia, e eu não conseguia afastar a ideia de que talvez fosse melhor não ir. Quando finalmente chegou o dia do jantar de ensaio, a situação se complicou ainda mais. Eu estava dirigindo há uma hora para chegar ao Airbnb onde me hospedaria, mas, apesar de ter pedido o endereço várias vezes, só o recebi às 13h30, deixando-me com pouco tempo para me arrumar. A falta de comunicação e consideração me deixava cada vez mais frustrada. Quando cheguei, meu namorado me disse que eu tinha apenas 15 minutos para me preparar. Senti uma onda de raiva e desrespeito. Como ele podia esperar que eu me arrumasse em tão pouco tempo, depois de uma viagem longa e estressante? A gota d'água foi a reação dele à minha frustração. Quando expressei meu descontentamento, ele simplesmente disse para eu engolir isso e superar. A falta de empatia e compaixão me deixou em lágrimas. Eu estava prestes a conhecer os amigos dele pela primeira vez, e ele não parecia se importar com o meu desconforto. Perguntei quem estava lá dentro, e ele mencionou que eram vários amigos dele, pessoas que eu nunca havia conhecido. A ideia de entrar naquele ambiente hostil, sem qualquer apoio emocional, era insuportável. Eu me sentia completamente desamparada e não conseguia imaginar como poderia enfrentar aquela situação.
Enquanto eu tentava processar a falta de empatia do meu namorado, a pressão para me arrumar rapidamente só aumentava. Entrei no Airbnb com o coração pesado, sentindo-me completamente desrespeitada. A ideia de me preparar em apenas 15 minutos, depois de uma viagem longa e estressante, parecia impossível. Cada segundo que passava, minha frustração e tristeza aumentavam. Eu me olhava no espelho, tentando me recompor, mas as lágrimas teimavam em cair. Como eu poderia me apresentar de forma confiante e feliz quando me sentia tão desprezada? Dentro do Airbnb, a tensão era palpável. Meu namorado estava impaciente, e sua falta de compreensão só piorava a situação. Ele não parecia perceber o quanto eu estava magoada e desconfortável. Em vez de oferecer apoio ou palavras de encorajamento, ele continuava a pressionar para que eu me apressasse. A cada minuto que passava, minha vontade de participar do jantar de ensaio diminuía. A ideia de entrar naquele ambiente, cheio de pessoas que eu não conhecia e que provavelmente já tinham suas próprias impressões formadas sobre mim, era aterrorizante. Finalmente, quando ele mencionou que todos os amigos dele já estavam lá dentro, meu coração afundou ainda mais. Eu estava prestes a conhecer essas pessoas pela primeira vez, e tudo o que eu queria era causar uma boa impressão. Mas como eu poderia fazer isso quando me sentia tão despreparada e emocionalmente abalada? A falta de empatia do meu namorado, combinada com a pressão do momento, me fez sentir completamente desamparada. Eu sabia que, se entrasse naquele jantar de ensaio, não seria capaz de esconder minha tristeza e frustração. Foi então que tomei a difícil decisão de ir embora, percebendo que, naquele momento, cuidar de mim mesma era mais importante do que tentar agradar aos outros. Ao sair do Airbnb, senti um misto de alívio e tristeza. A decisão de ir embora não foi fácil, mas eu sabia que era a melhor escolha para preservar minha dignidade e bem-estar emocional. Enquanto dirigia de volta, as lágrimas escorriam pelo meu rosto, refletindo a dor e a frustração acumuladas. Eu me perguntava como tudo tinha chegado a esse ponto. Como meu namorado, alguém que deveria me apoiar e entender, pôde ser tão insensível? A sensação de não ser bem-vinda, tanto no casamento quanto na vida dele, era esmagadora. Durante a viagem de volta, minha mente estava em turbilhão. Repassava cada detalhe dos últimos dias, tentando entender onde as coisas tinham dado errado. A falta de comunicação, a inclusão de última hora, a pressão para me arrumar rapidamente, e, acima de tudo, a falta de empatia do meu namorado. Tudo isso me fez questionar nosso relacionamento. Será que ele realmente se importava comigo? Será que eu estava sendo justa ao esperar mais consideração e respeito? Essas perguntas ecoavam na minha mente, deixando-me ainda mais confusa e magoada. Ao chegar em casa, a solidão me envolveu. Sentei-me no sofá, tentando processar tudo o que havia acontecido. Eu sabia que precisava conversar com meu namorado sobre como me sentia, mas também temia a reação dele. Será que ele entenderia minha perspectiva? Ou será que ele continuaria a minimizar meus sentimentos? A incerteza era paralisante. No fundo, eu sabia que minha decisão de ir embora era um reflexo da necessidade de me proteger e de buscar um relacionamento onde eu fosse valorizada e respeitada. Agora, restava a difícil tarefa de enfrentar essa realidade e decidir os próximos passos. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.